Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que é do interesse de toda a humanidade: o relacionamento entre pai e filhos. E para isso nós vamos utilizar um texto que fala justamente de um relacionamento do pai com o seu filho e da atitude do filho em relação ao pai. O Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, 19, 20, 30 e 31. Vamos ler. Diz assim: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Amém. Este é um texto muito claro de como é a relação, ou como deve acontecer a relação entre um pai e um filho. Um pai que ame aquele filho ao ponto de, através dele, desejar que a vontade dele seja conhecida aos demais. E um filho que obedece tanto ao pai, que mesmo tendo as suas próprias vontades, decide que o único que ele fará é a vontade do pai. Qual pai não gostaria de ter um filho deste? E que filho não gostaria de ter um pai como este? E isto é o que nós necessitamos conversar neste dia. Porque tantas vezes nós encontramos relacionamentos de pai com filhos totalmente desfeitos, e esta falta de conhecimento de como um pai procede e o que ele faz, produz a que o filho fique sem uma referência. E como ele diz aqui, ele disse que o filho também semelhantemente o faz. Ou seja, o filho fará semelhantemente ao que o pai fizer. E diz aí que o pai ama tanto este filho que ele mostra ao filho tudo o que ele faz. Ele diz aí que ele mostra tudo o que faz. E no momento em que o pai mostra como ele faz o que ele faz, o filho está sendo ensinado como deve fazer as coisas. Quantos que talvez como filho já estiveram em situações de que os pais queriam que eles fizessem as coisas da mesma forma como eles. Porém, eles nunca tiveram
este cuidado, de gastar este tempo, de estar acompanhando ou trazendo este filho para que possa conhecer e que ele, da sua disposição como pai, buscasse ao filho para mostrar o que ele faz. E efetivamente, se um pai não mostra a um filho o que ele faz e de que forma ele faz e qual é a vontade dele para fazer da forma como está fazendo, o filho nunca vai saber o que deve fazer para agradar ao pai. Jesus sabia exatamente o que ele deveria fazer para agradar ao pai dele. E, se você se lembra, houve um momento em que os discípulos pediram a Jesus que mostrasse ao Pai. E Jesus disse: vocês estão comigo há 3 anos e ainda não conhecem o Pai? Ele era tão igual e fazia as coisas tão iguais ao seu Pai que ele podia dizer: quem me vê a mim, vê ao Pai. E aqui está a chave. Este é o segredo para você, pai. Se você deseja que os seus filhos sejam parecidos com você, que os seus filhos reflitam e que possam refletir a sua forma de agir, a sua forma de ser, a sua forma de fazer as coisas, eles necessitam ver você fazendo as coisas como você faz e que você mostre a eles tudo o que faz para que eles possam, semelhantemente, fazer isso. Se não acontece isto, simplesmente será impossível que um filho possa conhecer a vontade do seu pai e tomar a decisão, que aí já é a vez que o filho tome a decisão de ser obediente. E eu creio que nenhum filho que veja algo que o seu pai faz e que tem um bom resultado final, porque o filho tem uma diferença de idade. Nessa diferença de idade, ele vai ver já frutos daquelas atitudes e das coisas como o pai realiza. E isto fará com que o filho tenha motivação e tenha determinação de ser obediente e cumprir e fazer e copiar, se podemos dizer, imitar aquela forma de fazer as coisas do seu pai. Este é o segredo. Isto é o que nós queríamos deixar neste dia como um alerta, como um conselho que o mesmo Jesus deixou. E, mais que tudo, era ele dizendo à humanidade como ele pôde ser a pessoa que veio para representar ao próprio Deus, seu Pai, e poder dizer: se você me conhece a mim, e se você vê a forma como eu faço as coisas, é exatamente assim que é Deus, que é o meu Pai. No capítulo 7 desse mesmo Evangelho de João, você vai encontrar aí no versículo 15 ao 18. Capítulo 7, versículo 15 ao 18, ele diz assim: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória
de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Ou seja, Jesus aqui estava sendo confrontado pelos judeus porque ele não havia estado na escola dos rabinos e agora ele estava em pleno templo em Jerusalém ensinando a lei, a Torá para as pessoas, como se fosse um rabino formado por eles aí na sinagoga. E eles dizem, mas como este homem não esteve aqui? Como ele sabe todas estas coisas? E Jesus dá outra chave. Ele diz, eu não estou falando algo divino. Não é por conhecimento intelectual, não é porque eu estive aqui com vocês, não é por repetir frases que muitas vezes são até vazias, porque não estão incluídas nela o amor por aquela pessoa que entregou aquela palavra. E Jesus dizia, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Nos versículos anteriores, aí, no capítulo 5, nós líamos que ele disse, eu julgo pelo que eu ouço. De quem? Do Pai. A instrução que ele havia recebido e o que o Pai colocava no coração dele, pelo que ele conhecia do caráter do Pai, era a forma que ele julgava as coisas. E aqui ele está confirmando e dizendo que ele, por mais que não tivesse tido estudado aquela escola rabínica com eles aí, ele conhecia a doutrina de Deus. E os que quisessem fazer realmente a vontade de Deus saberiam o que era e o que não era de Deus. Por quê? Porque o que ele ensinava não era uma doutrina de uma letra morta. Era vida que ele havia tido de compartilhar com o Pai, de estar com o Pai e tomar a decisão de pagar um preço para que o seu Pai pudesse ter novamente aquelas pessoas que ele criou com um relacionamento íntimo com ele. E ele vem para morrer numa cruz, para fazer de nós co-herdeiros com ele, e passa de um filho unigênito, o único filho de Deus, para filho primogênito, para que todos nós pudéssemos entrar a ser filhos de Deus. E a única coisa que nós deveríamos entender é que isto só será possível quando eu esteja nesta condição como um filho, a ponto de fazer a obra tão semelhante ao que Deus faz e é, que eu serei uma só com o Filho, e o Filho é um só com o Pai, e entre nós todos seremos um só, porque vamos conhecer o caráter do Pai e vamos cumprir e fazer a obra cumprindo a sua vontade, obedecendo, e para que no final toda a glória seja para o Pai. Este é o grande segredo para saber se você faz a vontade de Deus ou não. É se a glória do que você está fazendo é para Deus ou se você decidiu que você é a pessoa que merece a glória, porque você se empenhou e o esforço que você fez e como você é inteligente ou esforçado, trabalhador, faz com que você possa dizer que você consegue fazer as coisas. Se esta é a sua posição e se você tem feito as coisas dentro do que você acredita ser a forma e na sua vontade, a informação é que você não está cumprindo a vontade do Pai. Por isso ele disse aqui, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E ele diz, quem fala de si mesmo está buscando
glória para si. E ele diz que o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. E todos sabemos que quem enviou a Jesus foi o Pai, Deus. E que pai não gostaria de enviar a um filho para que o filho o representasse aonde fosse necessário? Porém, aqui está a explicação, é necessário que o pai tenha o cuidado de mostrar ao filho tudo o que ele faz, para que o filho saiba como o pai faz e aí então ele poderá ser como o pai é e fazer ou repetir ou imitar ou fazer de forma semelhante tudo o que o pai faz. Aunque nós muitas vezes lemos isto como se fosse Deus e Jesus, o Filho de Deus, mas aqui Jesus nos estava ensinando como um pai e um filho podem se tornar um só. Podem ter tanta intimidade, tanto conhecimento um do outro, que um é capaz de saber exatamente o que o outro faz e estarem em acordo, em unidade e juntos com o mesmo propósito. Se esta é a sua vontade para a sua família, como um pai que ama aos filhos, se este é o desejo do seu coração, que os seus filhos possam imitá-lo, possam ser um homem com a integridade, com o trabalho, com o esforço, com o empenho que você tem, você necessita se dedicar a que os seus filhos possam conhecer e que seja você mostrando a eles como você faz as coisas. E, claro, que sabemos que todos devemos estar, começando do pai e a mãe e os filhos, cumprindo a vontade de Deus. Se você deseja um filho que seja fiel aos princípios da palavra, que não se desvie, que seja um homem ou uma mulher que possa sim dar a você alegrias e que tenha uma forma de viver que trará bênção para a sua vida, você necessita ser o primeiro exemplo para isto, porque eles necessitarão alguém para imitar, para copiar, para poder se espelhar. Não que uma pessoa que não tenha isto não possa ter do próprio Deus esta ajuda, mas inevitavelmente os pais fisicamente, os progenitores, são pessoas que estão com uma influência direta sobre a conduta e a forma de proceder dos filhos. E isto é algo que Deus deixou e deveria ser utilizado pelos pais para que os filhos pudessem ter esta atitude de submissão, de obediência, por conhecer a forma que deveriam proceder para ter o mesmo êxito e chegar ao mesmo sucesso dos pais. Que isto possa servir para a sua vida, para você entender, talvez, o porquê as coisas não estão como você gostaria. E se existe alguma coisa que deve ser feita, faça, para que possa haver esta intimidade, este conhecimento entre vocês e que isto possa gerar, a futuro, filhos que, quando eles sejam vistos na sociedade, todos possam dizer: esta pessoa é muito parecido com o seu pai e faz as coisas exatamente como ele faz. Assim funcionou com Deus e o seu Filho Jesus. E ele quer que funcione com nós, como seus filhos adotados, mas devemos conhecer qual é a vontade de Deus. E isto dizia Jesus, que aquele que conhece a vontade do Pai é a pessoa que sabe a doutrina, se é de Deus ou se não é. Então,
este é o momento em que você pode ajustar esta situação não somente na sua casa, mas também em relação a Deus, que é o seu Pai, para que você possa, da mesma forma, assim como você reflete o conhecimento de Deus e cumprindo a vontade de Deus, os seus filhos venham a praticar e obedecer e cumprir da mesma forma a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.